Olá, professores, professores de língua portuguesa, professores de língua inglesa, os professores de assistência ao currículo, os professores de sala de leitura, sejam todos muito bem-vindos novamente a esta formação. Nessa formação, estaremos aí trazendo o lúdico, a aprendizagem, envolvendo a brincadeira, pessoal, muito bacana. Nós vamos tentar trazer para vocês, e com toda a propriedade das experiências desenvolvidas na escola, o ato de brincar e o ato de aprender unidos, trazendo significado aí para a aprendizagem dos nossos estudantes, como também significado em nossa prática pedagógica. Então, convidamos vocês também a entrarem nesse espaço, a conviverem conosco esse momento de forma atemporal e, por que não falar também temporal, de maneira síncrona no Teams, trazendo para vocês a brincadeira como palavra-chave para a nossa formação. Brincadeira e aprendizagem. Vamos lá. Então, o nosso primeiro objetivo é refletir sobre o tratamento de estratégias que já estão sendo desenvolvidas no espaço remoto e no presencial, trazendo mais uma vez adequações ao nosso currículo, o tratamento da informação, dos conteúdos abordados e das habilidades a serem recuperadas, né, pessoal? Aquelas que ainda não foram consolidadas pelos nossos estudantes. Nós vamos, para isso também, colocar numa ordem, chamando aí, agradecendo a palavra de vários mestres, de vários professores e por que não falar da própria comunidade, pessoas que estão aí nos apoiando no ato de aprendizagem, pais, mães, e as nossas crianças maravilhosas que estão em fase de alfabetização. Todos estão sendo convidados nesse momento para refletir sobre uma nova proposta aí, ou por que não, rever as propostas já veiculadas, porque nada se cria, né, pessoal? Tudo se copia, mas às vezes a gente tenta aí num ato de organização pedagógica, acaba criando algo que venha beneficiar várias pessoas, esse é o nosso intuito. Então, nós convidamos para as práticas exitosas também, pensando nessas experiências, a Escola Dionísio Vieira, representantes professores e coordenadora, e também a Escola Flávio Gagliardi, com a professora especialista também e professora coordenadora. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês. Nós vamos trazer também análise do nosso simulado, pessoal, simulado da DE. É importante rever as questões, pensando aí naquelas questões que estão com menor acerto. E a tentativa, então, é trazer também estratégias, brincando e aprendendo, ao mesmo tempo consolidando as habilidades, para que a gente realmente tenha um processo progressivo na recuperação dos nossos estudantes. E aí, pensando nesse ano e o ano que vem, aprofundando ainda mais o ano que vem. Então, nós também estaremos, pessoal, refletindo sobre alguns espaços em que nós já veiculamos para vocês, em espaços virtuais, espaços remotos, nós colocamos formações, e cada formação, é importante colocar para vocês, que cada formação tem um espaço de gravação específico, e a gente vai passar para vocês o espaço específico, pensando nos conteúdos abordados, pensando no ato de você conhecer o seu estudante, organizar um portfólio para esse estudante, saber como retomar as suas habilidades, colocando aí a sondagem de lista, colocando a reescrita, colocando a retextualização, todas essas importantes informações serão indicadas para vocês reverem também. É muito importante. Nós temos que trazer o embasamento para poder ajudar os nossos estudantes e, por que não falar, e nossos colegas de trabalho também. Então, é essa, pessoal, a nossa organização, tem muita informação e eu vou passar para frente. Já que nós estamos falando de brincar e aprender,
ambas palavras importantes na nossa formação, vamos trazer aí a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês, que é a nossa brincadeira. Vamos lá, pessoal, vamos ouvir juntos, então. Respeitável público, o circo chegou! Hoje vai ter show e alegria. Vem aqui, o circo já chegou. Muitas atrações, muita magia. Guaraná, pipoca e rock and roll. O palhaço chegou e brincou, bailarina dançou e girou. Viva o equilibrista, o malabarista, o circo chegou. O acrobata saltou e voou, trapezista pulou e girou. A cortina se abriu, a bandinha surgiu e o palhaço cantou. Lá, 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 lá. Hoje vai ter show e alegria. Vem aqui, o circo já chegou. Muitas atrações, muita magia. Guaraná, pipoca e rock and roll. O palhaço chegou e brincou, bailarina dançou e girou. Viva o equilibrista, o malabarista, o circo chegou. O acrobata saltou e voou, trapezista pulou e girou. A cortina se abriu, a bandinha surgiu e o palhaço cantou. Lá, 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 lá. Isso, pessoal, nós estamos lidando com o lúdico e vamos cantar juntos, porque nossa festa começou. A nossa festa é trazer a voz das crianças e adolescentes e poder ouvi-las. E quem sabe aí nós trazendo para vocês essa música, desperte dentro de cada um de nós a criança que vive e que com certeza traz aí os aspectos da criatividade e com certeza também os aspectos da emoção. Então, ouvir uma música, inicialmente, nós trazemos as expressões desse universo do circo, trazer as culturas envolvidas e prosseguindo, pessoal, nessa cultura, nós temos aí vários convidados e com certeza cada um deles colocou o melhor de si e despertou aí a criança que mora dentro de cada um de nós. A sensibilização inicial vem trazer o Walter, pessoal, o PCNP Walter, com a proposta do acolhimento, trazer para vocês os objetos de estudo do Inova, pensando que cada parte que compõe tanto o projeto de vida quanto as eletivas são de fundamental significado, ou seja, importância para todos os nossos estudantes, para a perspectiva tanto profissional quanto pessoal. E é por isso que nós convidamos aí o Walter, ele vai estar presente em várias formações, trazendo aí a perspectiva do acolhimento, do envolvimento com as disciplinas, importante em todas as disciplinas, né, pessoal? E também o PCNP Fabiano, sempre com a gente, também não vai esquecer, ele vai continuar com a gente, com certeza. E a gente agradece imensamente a participação de ambos. Então, primeiramente, vocês vão escutar o Walter falando sobre o acolhimento e depois uma surpresinha aí para vocês, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Walter, PCNP do Inova e Projetos Especiais da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Bem, estou aqui para falar com vocês, professoras, professores, coordenadoras, coordenadores, né? As pessoas que estão aí no ambiente escolar, de uma questão muito importante. Agora, no mês de novembro, nós teremos o retorno, né? O retorno 100% dos alunos e alunas. E uma questão importante nos acomete nesse momento, que é a questão daqueles e daquelas que estão terminando o terceiro ano do ensino médio. Bem, o que eu venho falar para vocês aqui? Estas e esses alunos, eles saíram do primeiro ano do ensino médio e quando adentraram ao segundo, já começou a pandemia.
Então eles praticamente não tiveram o processo de socialização do segundo e do terceiro junto com os amigos, com as amigas, com os companheiros e companheiras aí na escola, né? E lógico que vários fatores pós da pandemia, além dessa questão de não socializar, nós tivemos aí perdas, né, de familiares, entes queridos, pessoas conhecidas. Nós tivemos processos também de desemprego, né? Muitas questões aí que podem ser abordadas aí e também podem ser consideradas, devem ser consideradas para que nós possamos recepcionar estas e esses alunos, principalmente os do terceiro ano, né? Eles terminam o seu ciclo escolar agora, né? Eles acabam, né, o ciclo escolar normal, né? E então muitas delas e muitos deles estão impactados com esse momento, né? Então eu peço a vocês aí que estão na escola, nós, né, todos nós, para que façam uma recepção a eles, né? Façam um acolhimento especial a eles, estendam o braço, né, e o abraço a estes jovens que vão terminar agora o terceiro ano do ensino médio, porque essa lacuna que fica desses 2 anos, ela, lógico, vai ficar essa lacuna, né? Ela não vai ser preenchida por esse processo, ela pode ser preenchida de várias outras formas, né? Então eles precisam nesse momento do nosso acolhimento, do nosso olhar, da alteridade, né? Nos colocarmos no lugar desses jovens que muitos impactos sofreram, não só eles, mas a população inteira no Brasil e no mundo sofreu esse impacto, né? Mas para eles que estavam no ciclo escolar, que completam esse ciclo agora, para eles o impacto é muito grande, né? Porque eles viram de amigos, de parentes que terminaram o terceiro ano do ensino médio, tiveram não formatura, mas estavam juntos, né? Com seus amigos, com seus companheiros, e eles não terão essa oportunidade, né? Eles perderam esse processo. Então é muito importante que nós tenhamos um olhar criterioso, né? Um olhar de acolhimento, uma vigilância nessa recepção. Então, em nome da Diretoria de Ensino de Sorocaba, eu como responsável pelos projetos especiais, pelo Inova, pelo projeto de vida, pelas eletivas, eu venho pedir a todas e todos vocês que tenham esse olhar profundo, né? Esse olhar permeável com estas e com estes jovens. Tá joia? Então, gente, é isso. O que eu peço a todas e todos vocês, para que nós possamos aí terminar, fechar esse ciclo, né? Se Deus quiser, no próximo ano, 100% todo mundo já, a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Então, é esse o pedido. Um grande abraço a todas e a todos vocês e sempre contem conosco. Estamos aqui. Fiquem com Deus. Boa sorte. Após ouvirmos o acolhimento, as informações que o PCNP Walter colocou com muita propriedade, nós vamos abrir novamente a nossa criança aqui, despertando a arte de trabalhar com os bonecos, manipular, a oralidade, a questão da escuta, tudo isso é de fundamental importância. E a gente veio aí trazer os convidados para despertar em nós a escuta e, quem sabe, a emoção de se poder trabalhar com essa arte. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Está começando a formação da língua portuguesa. E nós vamos começar falando com vocês sobre o que vai acontecer hoje. Haverá uma sensibilização. Não é, Fabianinha? É isso daí. E vamos todos participar da formação. É porque já estão voltando às aulas. Já está na hora de retornar para a escola. Todo mundo tem que voltar para as aulas, hein? E já começou as aulas. Isso, inclusive você, né, Fabianinha? É isso mesmo. Voltar para as aulas, hein, gente? A gente tem que estudar. Eu não vi a hora de voltar logo para a gente começar a estudar. É muito importante isso daí, hein, gente? Então tá bom. Vamos lá começar com a nossa sensibilização. Sejam todas e todos bem-vindos. Seja bem-vindo, pessoal. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Fabiana e Walter, e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos agora iniciando num espaço, dialogando sobre o espaço de alfabetização, no espaço remoto e presencial. Vamos dar uma olhadinha qual é a proposta, e pensando que sempre o nosso tema, as palavras-chave dessa formação está sendo a brincadeira, o ato de brincar, a arte de brincar e a aprendizagem envolvida nesse processo. Então, pensando nessa perspectiva, nós indagamos, a primeira indagação que colocamos na nossa formação é: qual será a melhor forma de ensinar e aprender? E isso é difícil, né, pessoal, de responder, porque com certeza existem várias formas, várias maneiras, mas a gente não sabe dizer direito qual é a melhor. Ou, se já sabemos, trocamos experiências, e isso é muito importante. Então, aí uma tira reflexiva vem aí. Às vezes eu tenho tantas dúvidas que começo a acreditar que a verdade está em desconfiar de tudo. Então, sua crença é na dúvida? Será que sou uma fanática da igreja da sagrada incerteza do fim dos tempos? Então, vivemos numa indagação frequente. Por que caminho seguir? Será que está dando certo? Será que agora nós vamos entrar no presencial com nova perspectiva? Ou será que continuaremos com as práticas envolvendo o trabalho remoto? Olha quanta pergunta diferente. E aí, pensando nessas perguntas, nós pensamos em algumas afirmações, trazendo aí alguns especialistas, mas algumas outras indagações que nos faz pensar e refletir. Então, o que considerar para a transição do espaço remoto, híbrido, para o presencial? O que considerar? Se antes nós tivemos um grande desafio, que foi pensar de como a educação presencial iria se transpor para um mundo online, as nossas práticas tiveram que ser readaptadas, os nossos instrumentos de trabalho também, todo esse universo readaptado de uma forma muito rápida, né, pessoal? E a familiarização com as técnicas também teve que ser rápida. Então, essa mudança nos faz mudar também diante do comportamento da nossa didática. E agora, pessoal, nós estamos também com outro desafio, é que a ação que nós desenvolvemos no remoto, antes era um modelo que deu certo, outros que não deram certo, mas como nós vamos incorporar as estratégias já adquiridas nesse espaço remoto, as descobertas que nós realizamos, e trazer para o espaço presencial. E uma vez que o presencial requer olho a olho, olhar nos olhos dos seres humanos, pensar o que ele entendeu, o que ele não entendeu, refletir sobre as nossas estratégias, adequá-las, então esse desafio é muito grande. E pensando nisso, nós tivemos aí experiências diferentes e tentamos trazer para vocês para que juntos possamos fazer reflexões sobre o processo do remoto e como se faz também uma adaptação para o presencial, pensando em didáticas e metodologias. A experiência remota, ela rendeu com certeza vários fatores positivos, trouxeram aí expectativas para o presencial e as atividades foram pensadas e são significativas com certeza. Todas elas organizadas em formas de registros e também falando em formas de metodologias diferentes. Vamos pensar, então, que do espaço remoto ao presencial, trazemos aí uma primeira indagação. Eu gostaria que vocês escrevessem no chat, estarei aí com vocês no YouTube, no mesmo momento, após o Teams, entrada do Teams, quando eu disser, pessoal, tudo bem, já registramos a presença, estaremos com vocês lá no YouTube, também registrando os comentários que vocês fazem no chat. Pensem que todo comentário, pessoal, é muito engrandecedor, porque ele traz significados para o subjetivo de cada um de vocês, como também para o colega que está lá. Ele, quando observar uma resposta, ele vai pensar e refletir, e vai também colocar a sua. É uma corrente muito grande de transformação. Nós estamos vivendo um momento diferenciado, em que tanto as respostas postadas no chat, quanto as perguntas no presencial, são de grande valor para todos nós. Nós crescemos uns com os outros, aprendemos uns com os outros. Então, a primeira pergunta aí que eu peço para vocês colocarem no chat, eu vou dar um ok, eu vou comentar, para transformar ensino em aprendizagem, o que é mais importante para vocês? São as tecnologias adotadas, as metodologias que vocês adotaram ou a didática que vocês possuem? Ou será as três? Ou apenas uma? Eu gostaria de ouvi-los. Então, fiquem à vontade.
Se vocês quiserem colocar A, B, C, ou A, B, C, e comentarem qual mais vocês também acham importante, fiquem à vontade. Eu vou estar aqui um pouquinho, eu vou esperar vocês colocarem lá no chat, e a gente vai conversando pode ir colocando, pessoal, já pode ir comentando, dizendo aí que você de qual escola, e quais as turmas que tem, você acha que a metodologia é bacana, aí eu acho que a tecnologia, fiquem à vontade. Eu estou aqui esperando vocês escreverem aí no chat, tá bom, pessoal? Vamos ver aí as respostas de vocês. E toda a resposta do professor, nós trazemos para o significado também da diretoria de ensino, nós trazemos e entendemos o que os professores realmente, como eles pensam, como eles agem e como desenvolvem a sua metodologia. Isso é muito importante, porque nós aprendemos com vocês também, tá bom? Então, estamos aí, estamos aguardando, eu estou dando esse tempinho para vocês escreverem, e aí a gente quer ver muito comentário aí no chat, tá bom, pessoal? Então, nessa perspectiva, nós tivemos, diante de vários conceitos, que eu vou dizer aqui, um autor muito importante que vem aí trazer experiências inovadoras no processo de aprender a ensinar e ensinar a aprender. E que eu já vou citar. O Paulo Tomazini é um grande autor que vem trazer aí uma literatura do espaço remoto ao presencial, e ele vem aí trazendo essa perspectiva da neurociência como estudo de que o que é mais importante, o que nos auxilia no processo de aprendizagem. O saber, o conhecer é de fundamental importância. Então, sobre o que eu vou estudar, sobre o que eu vou aprender, o que eu sei sobre o assunto, isso é de fundamental importância. Mas, para isso, é preciso refletir e pensar. E em outras formações, o ano passado, eu conversei muito com vocês sobre esse processo em que a repetição se faz necessária no processo cognitivo. Então, quando você coloca no quiz uma pergunta, e você faz e pede para o seu estudante responder, e você faz uma outra pergunta na sequência da sua formação, de uma maneira que ele complete as lacunas com palavras-chave, e no final que ele escreva uma síntese sobre tudo que ele aprendeu, isso tudo faz refletir do pensar. É um processo em que o nosso cognitivo já começa a adquirir, pelo processo da repetição, a informação que foi proposta pelo professor, a informação que foi proposta por ele também no processo de autoavaliação dele. Então, o estudante, ele passa a ter ele passa a se apropriar mais de uma aprendizagem quando o ensino envolve também o sentimento. Então, aprender e ter emoção sobre aquilo que você aprende, saber onde você aplica e trazer o lúdico para o processo, também é muito importante. Esses 3 elementos fundamentais. E nós vamos pensar que esses 3 elementos fundamentais estiveram e estão presentes no nosso convidado especial. Olha aí, é o Renatinho Júnior, um menino lindo, em que aprendeu durante a pandemia, e eu não vou contar muito ainda não, vou deixar um pouquinho para frente, que teve um grande apoio dos pais, isso eu posso dizer, um processo em que a alfabetização estava presente. Então, vamos conhecer o Renatinho? Olha ele lá. A mãe colocou a Rivalda, em tempos de pandemia, afastamento de 2 anos, Renatinho com 5 aninhos, queria aprender, ele queria saber mais. E, durante esse período, em casa, a mãe, então, criou um projeto de um ambiente alfabetizador. Mas pense, nada de terminologia, a mãe não conhecia a didática disso, mas conhecia a função do que ela estava pensando para o seu filho aprender de acordo com o que ela sabia, a sua aprendizagem da alfabetização. Então, ela propôs uma parede em que as consoantes fossem colocadas, o alfabetário fosse colocado à parede, e no alfabetário, a maneira como a Rivalda aprendeu é um método silábico. Então, ela adequou a vogal às consoantes que ela havia organizado na parede. Então, ele foi aprendendo novamente o alfabetário e o silabário. Então, foi uma maneira que ela colocou para o Renatinho. As atividades propostas também, veja, tem bonequinhos, tem revistas, a leitura presente.
A forma como o Renato visualizou, em que não se escreve mais através de desenhos, garatuchas, que para representar a nossa fala existem letras, e essas letras foram compartilhadas com o Renatinho, ele observou que cada uma delas tem um certo movimento na construção. Veja, enquanto o R com R e A errar, R com R, e ele começou, então, a se familiarizar nesse sentido, conhecer as vogais e conhecer as consoantes, trazendo aí uma questão da fonética, da pronúncia. Tudo isso, pessoal, eu falo rápido, mas tudo isso lembrando que são 2 anos em que a Rivalda ficou aí com o filhinho dela em casa e tentando construir aí esse ambiente para ele. A Conhecendo o Alfabeto foi o que ele fez em primeiro lugar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foi esse processo. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse alfabeto é para quem? Meu. Então, começou assim, ele começou a repetir, e repetindo por memorização, sabe que até um refrão de uma música, por memorização, a gente canta. Foi dessa forma que começou. Vamos ver mais? Olha a lousinha, pessoal, agora uma lousinha. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tá faltando o M. Faz o M. Sobe e desce, sobe e desce. Muito bem. A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, M, Falta o quê? O. Não, falta uma letra ainda. M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E. que letra que falta ali? D, U, F, M, 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 N. depois, isso. Sabe? Isso. Então, a Rivalda, ela trouxe, então, indagações no processo em que o Renatinho desenvolveu a alfabetização. As indagações, que letra vem agora? Repita novamente, como se fosse cantar novamente o alfabetário. E aí, foi apresentado, então, o nome. Começa tudo pelo nome próprio, a nossa cidadania, a nossa alfabetização. Querer dizer assim, olha, eu sou Renato, e como que eu escrevo Renato? Olha que importância, eu sou a Márcia, eu quero escrever Márcia. Então, foi assim, vamos dar uma olhadinha. Faz um R, como que faz o R? Como que faz o R? Uma perninha e aí uma batinha. Perninha! E depois? Isso, faz o E. Mas eu só vi errado. Faz o E agora. Isso é um E? E depois? Eli. Faz bonito, senão vai ter que fazer tudo de novo. Elia. E agora? E Faz depois do N? A. Vai. E depois do A? T. E depois do T? Muito bem, Renato. Muito bem, Renato, parabéns. Então, veja que tanto o pai quanto a mãe, nesse momento, estão juntos aí. Mas e as nossas crianças que não têm o pai e a mãe? Bom,
Nós demos um jeitinho nisso, né, pessoal? Nós temos a nossa escola, estamos construindo aí nosso espaço também de alfabetização. Pensando que o Renatinho aqui, pessoal, tem 5 aninhos, tá? Vamos ver mais para frente? Agora o Renato já está com 6 e vai para 6 anos e meio, né? Nós estamos com o Renatinho aqui com uma atividade. Lembra que a emoção tem que estar presente no conceito e que há uma reflexão sobre a aprendizagem? Vamos dar uma olhadinha como que a Rivalda ensinou inglês para eles com o Júnior com formas geométricas. Top, oval, circle, square, trapézio, hexágono, trapézio, esqueci. Faltou isso aqui. Isso. Então, veja que no processo vai relembrando, vai fazendo mão na massa, vai aprendendo a manipular o objeto de estudo e depois que ele organizou todos esses conceitos, ele mesmo quis organizar o seu portfólio. Mas olha o portfólio do Renato. Veja esse nosso youtuber aqui como ficou. Bom dia, professora Ana Cláudia, tudo bem? Este é o meu quadro de atividades. Aqui nós temos livros, histórias, músicas, monstros, o cachorro Tangram, a casinha Tangram do cachorro Tangram, as pinturas gêmeas e as formas 3D. A forma 3D quadrado se chama cubo. A forma 3D se chama cilindro. A forma 3D se chama cone. E essa se chama paralelepípedo, que é um retângulo. E aqui é uma pirâmide, que é um triângulo parecido com esse. E esse aqui é um cubo, é um dado que joga. Tchau! Tchau, querido. Olha, veja que o Renato... Bom, aí vocês ficam pensando, mas é o Renato que tem aprendizagem, com facilidade de aprender. Será? Vamos pensar mais um pouquinho. Veja que nós estamos dizendo que no espaço remoto houve um apoio aí na alfabetização do Renatinho por conta da mãe, principalmente a Rivalda, e o pai sempre apoiando também. O resultado foi esse aqui que vocês vão ver agora. O gandula, ele corre atrás da bola e trabalha feito mula. O coitado, corre, vai e volta, salta e pula, devolver a bola em campo. O trabalho do gandula. Isso, alfabetizado. Veja que o Renatinho alfabetizou-se antes dos 6 anos. 6 anos e pouco, ou seja, ele alfabetizou mais cedo. Nós temos um apoio muito grande da Rivalda e eu gostaria que vocês ouvissem como é o depoimento da Rivalda no processo desenvolvido. Eu sou a Rivalda, eu tenho um pequeno assistente de 6 anos e o nosso processo de alfabetização ele começou muito cedo, né? Ele demonstrava um interesse em comum, então eu parei para observar e comecei a aplicar o que ele mais tinha interesse. Então, eu comecei a aplicar formas lúdicas, recompensas, desafios, ele ama desafios, né? E formas silábicas depois de um tempo. Gente, eu tive uma dificuldade, eu acho assim que o meu maior desafio mesmo foi ouvir de pessoas que trabalham na área, de pessoas próximas, que o que eu estava fazendo parecia que era errado. Só que eu não dei muito ouvidos, né? Eu segui a minha intuição, segui o meu coração. E hoje, a minha recompensa é essa. Ele se interessa em aprender, né? E eu fico surpresa pela capacidade que ele tem de aprender, de guardar tanta coisa nessa cabecinha pequena, sabe? Às vezes eu falo assim, eu acho que eu estou ensinando, estou passando coisas demais.
Mas não, ele tem uma capacidade incrível de guardar essas coisinhas na cabeça dele, que eu me surpreendo, Isso, continuando. né? Então, sempre que ele demonstra curiosidade, além do normal em um certo tipo de assunto, eu estudo para passar para ele. E é uma coisa muito boa. E é uma coisa que eu sempre me emociono. Então, me desculpe se alguma lágrima cair, mas é uma coisa que mexe muito comigo, ver o desenvolvimento dele, né? E como chegou a pandemia, ele não pôde ir para a escola, mas assim, é importantíssimo, porque como só tem ele em casa, e eu fico preocupada com a socialização dele, né? Com a forma que ele vai lidar com as outras crianças. Mas eu me surpreendo mais uma vez, porque ele se adapta muito rápido, ele é muito comunicativo, e isso é uma coisa que me emociona muito, né? E eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento dele. Então, pais, mães, separem um tempo para você passar alguma coisa para eles. Nem que seja uma história no final da noite, na hora dele dormir. E eles vão ficar super felizes. Ai, gente, desculpa, é que eu tô emocionada mesmo de falar, né, sobre isso. Porque são coisas que tão simples, sabe? Que deixa uma criança feliz. E criança gosta de ser criança. E é isso. Rivalda, nós também nos emocionamos com o seu depoimento, nos emocionamos com o processo que você desenvolveu, e com certeza você se apropriou tanto desse processo, como ali no Renatinho, você também. Você criou um espaço de aprendizagem que transformou esse espaço num espaço, um outro espaço remoto de toda a produção que você desenvolveu. Olha que bacana, o profissionalismo que você levou à frente e o amor que você teve ao seu filho, você também compartilhou com as crianças no espaço remoto, com outras crianças. Então, a gente agradece muito essa parceria e dizer para todos também que nós estamos hoje compartilhando uma experiência desenvolvida no espaço remoto e trazendo mais nos empoderando mais uma vez da fala da Magda Soares, que ela diz o seguinte, que o problema não é o método de alfabetização, não é se você adotou um método ou o outro que foi orientado talvez pela professora ou por uma colega de trabalho ou pela comunidade. O problema é que para alfabetizar, você tem que ter um método, independente de qual seja. Então, o problema não é o método de alfabetização, é alfabetizar sem o método. Então, a gente tem aí um grande agradecimento por toda essa metodologia de trabalho e agradecimento também ao Renato, que trabalha aqui com a gente também, que se colocou à frente, compartilhando aí as suas emoções em relação ao processo da alfabetização do Renatinho e todo o trabalho desenvolvido pela Rivalda. Mais uma vez, muito obrigada a toda a família que colaborou com a nossa formação e trouxe essa experiência valorosa de parceria, escola e família. Muito obrigada, viu? Nós vamos, então, passando para a reflexão de que observamos que em toda instrução e todo o compartilhamento das ações, houve um momento de interatividade com a produção do mural, do Renatinho, com a produção da massinha, com os diálogos e intervenções que se faz, e nós, como educadores, nós também colocamos à frente a importância desse espaço de interação na escola, em que o professor faz perguntas, o professor responde, espaço de leitura na sala de leitura, todo o ambiente que foi passado da sala de leitura ao ambiente alfabetizador, é uma proposta para trazer essas reflexões também dentro da perspectiva da nossa grande família escola, ou seja, os professores participando do processo também de alfabetização dos estudantes. E aí as repetições, elas fazem-se necessárias, por quê? Porque nós estamos observando que quanto mais nós formos redundantes em perguntas e mais redundantes em certificar se o estudante aprendeu em atividades diferenciadas, mais o estudante vai se apropriando. Então, do remoto ao presencial, nós trazemos aí essa experiência e quando nós estamos no presencial, a proposta é também desenvolver, tirar dúvidas, aprofundar sobre as habilidades que esses alunos ainda não adquiriram e quais seriam as suas preferências no aprofundamento. Quando a gente fala preferências, envolve com certeza o lúdico, né, pessoal? E as atividades que sejam novas e não limitadas.
pensando aí sempre nesse cuidado de atividade que realmente façam sentido para eles. Nós temos aí, então, um motivo maior para a escola. Nós temos uma motivação em que o lúdico, a emoção se faz presente, e isso é importante. Especial atenção também e valoroso quando nós temos uma pessoa interessada em nós. Então, o professor, um olhar diferenciado em todo o processo. Importante pensar que o professor, em seus registros, pode fazer de maneira lúdica não só um portfólio digital, mas um espetáculo de portfólio, como foi feito aí pela mãezinha do Renato. E aí nós temos isso, pessoal, trouxemos aí a reflexão do espaço remoto, mas no presencial, muitos professores já estão pensando como a Rivalda, estão desenvolvendo trabalhos também de práticas exitosas e que trazem o lúdico no seu processo. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o livro na caixa, que é exatamente essa proposta, é desenvolver a leitura, desenvolver o processo de escrita. Contamos aí com a colaboração da Carla Momesso, professora de língua portuguesa, que desenvolveu, já vou mostrar para vocês, e a Kate também, toda a organização pedagógica, no acompanhamento, no apoio à professora, de valor riquíssimo. Vamos saber um pouquinho sobre o que é o projeto Livro na Caixa. Vamos escutar as especialistas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kate, eu sou coordenadora pedagógica do Dionísio Vieira. Nós estamos hoje gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o projeto Livro na Caixa. Vou apresentar agora a nossa professora. Olá, sou a professora Carla do 6º ano e eu desenvolvi o projeto Livro na Caixa. É certo, né, Carla? Que ela começou a desenvolver com os 7º e 8º também. Carla, então conta pra gente, qual é o objetivo do projeto Livro na Caixa? O objetivo do projeto é praticar mais a leitura, né? Os alunos lerem mais. E o produto, né? O final do projetinho? Então, eles tinham que escolher um livro, eles escolhem o assunto do livro e no final eles teriam que reproduzir a cena numa caixa de sapato. A cena que eles escolhessem do livro. Esse aqui é o livro? Abracadabra. Foi um aluno de 8º ano. E qual foi a seleção do livro? Como que você fez essas escolhas? Eles escolhiam de acordo com a idade deles. Você levou eles para a biblioteca? Sim, eles foram na biblioteca da escola. Muito bem. E quem não teria o livro poderia baixar online. Perfeito. Ah, tá ok, gente. A Andréia, nossa PK, tá ajudando a gente a gravar o vídeo. Ela que fez algumas perguntinhas também, tá bom? E é isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade que a gente está tendo, né, de divulgar esse trabalho maravilhoso aqui. A gente divulgou em ATPC dentro da escola, né, falando que deu bem certo e para ver se outros professores também aderem, né, porque é um projetinho que está no 6º ano, mas dá para fazer com as outras salas também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. A professora Carla Momesso, a professora coordenadora Kate, obrigada pela parceria com a Diretoria de Ensino Sorocaba e o Núcleo Pedagógico, um trabalho maravilhoso, envolvendo o lúdico, envolvendo o processo do mão na massa na produção de após a produção de uma leitura, uma reescrita, isso é de fundamental importância. O trabalho com a releitura dos personagens, a criatividade, a organização do palco. Nós temos aí cenas específicas retratadas pelos estudantes, aquela que eles mais se enquadraram, aquelas que eles mais gostaram, né, no aspecto do cenário, e também a postura, a releitura da postura de imagem, do personagem, e a frase também, né, olha só, um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou preso no ensino fundamental, com uma cambada de débeis, a representação dos personagens, a crítica e a ironia expressa. Então, tudo isso é de fundamental importância.
Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, estudantes da Escola Dionísio Vieira e professora Carla Momesso, a professora coordenadora Kate, obrigada pela parceria com a Diretoria de Ensino de Sorocaba e o Núcleo Pedagógico, um trabalho maravilhoso, envolvendo o lúdico, envolvendo o processo do mão na massa na produção de após a produção de uma leitura, uma reescrita, isso é de fundamental importância. O trabalho com a releitura dos personagens, a criatividade, a organização do palco. Nós temos aí cenas específicas retratadas pelos estudantes, aquela que eles mais se enquadraram, aquelas que eles mais gostaram, né, no aspecto do cenário, e também a postura, a releitura da postura de imagem, do personagem, e a frase também, né, olha só, um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou preso no ensino fundamental, com uma cambada de débeis, a representação dos personagens, a crítica e a ironia expressa. Então, tudo isso é de fundamental importância. Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, estudantes da Escola Dionísio Vieira e professora coordenadora e professora Carla Momesso. Muito obrigada. Agora, pessoal, nós vamos passar a outra prática envolvendo o lúdico, né? Envolvendo a escola Flávio Gagliardi. Nós estamos chamando agora a professora Marta, que é professora de arte na escola, como também professora do Proatec. Veja que nós estamos chamando o profissional do Proatec para dialogar também nos aspectos de leitura e escrita de obras, junto com a sala de leitura, e trazendo aí o lúdico, a brincadeira de sombras, colocando aí o teatro de sombras, a professora Marta Maria de Almeida, da Escola Flávio Gagliardi. Em conjunto, pessoal, vejam que o trabalho organizado como um roteiro pedagógico, um roteiro do projeto, todo ele organizado, muito bem, parabéns, professora, um projeto muito bonito e que vai ser explicado na sua voz daqui a pouquinho, uma produção que envolve o lúdico, a imagem, a adaptação de luz, cores, pano de fundo, as vozes, a entonação de leitura dos nossos estudantes, tudo isso vem ao encontro dessa proposta. Na brincadeira, aprendemos a aprender de formas diferentes e, com certeza, trazendo o melhor de todos. Nesse momento, professora, eu passo a palavra, por gentileza, professora Marta. Olá, eu sou a professora Marta, sou professora de arte do ciclo 1, do 1º ao 5º ano, aqui na Escola Estadual Professor Flávio Gagliardi, em Sorocaba. Eu estou aqui para contar para vocês sobre o meu projeto de Teatro de Sombras, que eu apliquei agora durante o 3º bimestre. Eu escolhi o Teatro de Sombras, primeiro por se tratar de uma técnica fantástica que brilha aos nossos olhos e que poderia trazer os alunos a terem mais interesse. Porque quando a gente entra na sala falando que nós vamos estudar a linguagem teatral, muitos têm medo, têm vergonha, têm receio de ter que fazer alguma peça, de ter que, utilizar a própria imagem. O Teatro de Sombras possibilita que eles criem um personagem e que eles coloquem a voz, as entonações, que eles possam interpretar sem necessariamente ser eles ali de cara com o público. Para começar o projeto, eu fiz uma exibição de vários vídeos do Teatro de Sombras, desde daqueles que contam a história da sua origem lá na China, até as suas aplicações na contemporaneidade. Então eles viram teatros de sombras feitos com personagens de papel, que era o que nós iríamos fazer dentro da escola, até aqueles que os próprios atores fazem as sombras. Em seguida, eles começaram a idealizar a história que eles queriam trazer, o que eles gostariam de contar, quais são suas preferências, quais são os gêneros teatrais que poderiam agradar mais e que eles gostariam mais de trabalhar. Depois desse processo, nós começamos a confecção dos personagens, que foram feitos com papel cartão, depois eles recortaram. Também era necessário que eles criassem os objetos cênicos, ou seja, objetos que são importantes para ambientar a peça deles. Assim, eles tiveram contato direto com o trabalho de cenografia, de criação de um cenário, da concepção de um cenário para uma peça teatral. Os grupos já se separaram em quem faria o trabalho de sonoplastia, que colocaria os efeitos sonoros da peça, quem faria os textos, as entonações dos personagens. E, por fim, também o iluminador, que começou a ter contato com a técnica
quando eu trouxe para a sala de aula uma lâmpada que tem um controle em que você pode ir mudando as cores. Então, o aluno, que seria o iluminador da peça, já pôde começar a testar e ver as cores que combinariam com determinada cena. E aí chegou a parte mais divertida, que foi a experimentação. Inicialmente, nós construímos juntos um palco, utilizando uma caixa de papelão, mas nos ensaios, na prática mesmo durante as aulas, nós vimos que seria interessante expandir esse palco. Foi quando eu trouxe a ideia do TNT, então nós fizemos um varal, esticamos o TNT e assim esse espaço cênico aumentou. Por fim, nós tivemos a aula em que nós fizemos as gravações, em que os outros alunos puderam sentar e assistir uma peça de cada vez. Todos eles, durante a experimentação, nós também fizemos com o próprio corpo, as sombras, como seria legal para eles experimentarem essas possibilidades da sombra. Bom, o projeto de teatro de sombras acaba por trazer a música, por trazer as artes visuais, por trazer a ideia de um palco, de uma concepção, de apresentação, de ludicidade muito presente nas artes cênicas. Então nós pudemos trabalhar tudo isso e toda essa caminhada já foi um resultado incrível, toda essa vivência. Eu destaco também a importância da autonomia que eles criaram durante o projeto, de chegar na aula já trazendo alguma ideia que eles tiveram durante a semana, já buscando o material que eles precisavam. Então, o protagonismo que eles criaram dentro, até a relação entre o grupo, como a parte de cada um, como seria importante para a construção dessa peça. Eu fiquei muito feliz com o resultado, é um projeto que eu gosto muito de aplicar. Quem tiver interesse, eu também tenho um canal no YouTube, onde eu coloco várias aulas de arte e educação. E lá na minha lista de vídeos, tem 2 vídeos sobre teatro de sombras, os quais eu produzi e fiz para os meus alunos, para que aqueles que não estavam vindo para o presencial pudessem fazer tanto seus personagens, como a história, e até a montagem de um palco caseiro. Então é isso, gente, agradeço muito a oportunidade. Claro que um projeto, cada vez que a gente aplica, nós vamos vendo as necessidades e também aceito sugestões para que esse projeto fique ainda mais interessante para os alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta. Você explicou com tanta propriedade e com detalhes e riquezas que com certeza estaremos lá também visitando seu espaço e a professora Marta Maria de Almeida compartilhando as experiências que desenvolve tanto na escola como nos alunos do espaço remoto. Muito obrigada mais uma vez. E vamos ouvir também a professora Cristiane, professora coordenadora da escola no acompanhamento aí pedagógico. Cristiane? Olá, eu sou a professora Marta. Aí, Cristiane. Tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou coordenadora aqui da Escola Flávio Gagliardi e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o projeto da professora Marta. Ela realizou aqui na nossa escola e foi um projeto encantador, né? O projeto do Teatro de Sombras, desenvolvido pela professora, teve um papel muito importante aqui, explorando a arte de brincar e aprender. É um modo de fazer, né, o teatro que se aproxima muito da fantasia, do imaginário, do faz de conta de uma criança. Ver uma sombra como uma imagem sendo desenhada e perceber que ela se cria e conta algo, aguça as sensações, a imaginação de quem está fazendo e vendo. Observei também em muitos momentos que as crianças brincam com as formas dos objetos, que exploram, né, usando a imaginação. Assim, facilmente elas transformam os fazeres em brincadeiras e contam as histórias. Nesse primeiro momento de integração no grupo com o material, pude também observar a aproximação delas e suas relações em grupo. Penso na importância de construir uma relação de amizade e confiança com que as crianças, desde o início de um trabalho como a professora. Interpretação de texto é uma competência que precisa muito ser desenvolvida, gradualmente. Primeiramente, despertando o interesse do aluno para a leitura e até que mais tarde ele possa compreender os conteúdos subentendidos e as metáforas de um texto mais complexo.
Esse projeto contribuiu muito aqui para que os seus alunos despertassem todas essas habilidades e que eles tivessem esse interesse e essa imaginação, ludicidade na leitura, desenvolvendo um campo imaginário encantador. Parabéns à professora, só veio agregar à nossa escola. E muito obrigado a vocês também, espero que vocês gostem dessa atividade. Muito obrigada, Cristiane. Com certeza gostamos muito e agradecemos mais uma vez essa parceria bonita, entender que todo esse processo que vocês já citaram faz parte do nosso universo de aprender de formas diferentes e com certeza de maneira lúdica. Brincar é muito gostoso. E você, professor, você que está aí escutando, participando, gostaria de ouvi-los. Como que vocês desenvolvem a leitura, a escrita, de uma forma em que a brincadeira, o ato lúdico esteja presente? Como é que vocês fazem? Gostaria de ouvir. Alguém já desenvolveu um teatro de sombras ou já pensou em maquetes para o tratamento da leitura? Fica aí à vontade, com certeza já pensaram, né, pessoal? Mas eu gostaria de ouvi-los aí, em qual escola, em que momento, foi feito de maneira remota, foi feita de maneira presencial, fiquem à vontade, a gente está aí para ouvir vocês também. Aguardo vocês aí no chat no YouTube, hein, pessoal? Vamos escrevendo. Mais uma vez, obrigada e passamos para a próxima etapa. Então, percebemos que nós estamos lidando com o espaço do pensar, refletir sobre a aprendizagem, trazendo a instrução de como fazer, e quando nós falamos de instrução, é o projeto, pessoal. É quando você pensa numa metodologia, quando você pensa num projeto em que há relação, tanto afetiva quanto a lúdica no envolvimento do didático, do tratamento didático da informação. Eu vou fazer perguntas, eu vou gravar, eu vou fazer pergunta e resposta no chat, essa interatividade de ações em que nós colocamos as vozes nos personagens e que nós fazemos associações sobre o que nós aprendemos é de fundamental importância. E quando nós trazemos a emoção, melhor ainda, porque é fazer porque eu gosto de fazer. E aprender é um processo implícito que faz parte de toda essa construção didática. Então, pessoal, eu vou parar agora entrando num outro espaço, tentando também buscar as intervenções do nosso simulado, da diretoria de ensino, no aspecto lúdico também. Olha que interessante, esse foi o nosso desafio também, entrar na arte de brincar e aprender do tratamento do nosso simulado. Nós trouxemos o simulado porque o simulado da diretoria é uma ação conjunta com o MMR, é uma ação complementar, trazer aí a familiarização com as questões de menor acerto, para que esses alunos se apropriem cada vez mais e que tenham aí a consolidação das respostas na prova SAEB e SARESP. Então, o público-alvo é o 9º ano e a 3ª série do ensino médio. E nós tivemos aí um calendário que se finda no dia 25, numa segunda-feira, de processo de aplicação, e nós estaremos aí observando as questões de menor acerto e trazendo aí para vocês. Aliás, nós já observamos, viu, pessoal? Nós já temos muitas respostas e vamos trazer algumas questões aqui para você, para a gente pensar. A cada TPC, nós pretendemos trazer algumas questões para se refletir e trazer alternativas, um tratamento lúdico do brincar e aprender, tá bom, pessoal? Porque nós estamos no mês de outubro, é um mês muito especial, com certeza. Vamos juntos. E, de maneira síncrona, o simulado de preferência de maneira síncrona, para trazer esse resgate realmente de que os estudantes estejam fazendo naquele mesmo momento, acessando o link e colocando as suas respostas individualmente. Olha que importância para nós isso, né? Favorecendo, assim, a autenticidade dos resultados. Então, as habilidades aí similares e convergentes são habilidades tratadas da primeira P, segunda P, terceira P, e também questões da prova SAEB, pessoal, que estão dialogando aí. E as avaliações, elas estão aí com o objetivo de monitoramento, acompanhamento e intervenção. Nós temos gabaritos também que já foram veiculados no nosso boletim informativo e também temos lá no espaço, no nosso espaço do núcleo pedagógico, uma pastinha lá, pessoal, já criada, simulado de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Então, vamos continuar nosso trabalho. Pensar que nós temos aí mais uma tira
e aí a gente vai construindo conhecimento, lendo, intervindo, contextualizando, do remoto ao presencial e trazendo retomadas importantes. Eu vou ler para a tirinha para vocês. Eu sou abelha, sabe? Quando o trabalho é duro, a matéria-prima é de boa, o gerenciamento é eficiente, o lucro é doce. É muito legal, pessoal. Então, quanto mais nós investimos, mais nós temos aí uma perspectiva de ter um resultado diante do nosso trabalho pedagógico também. Nós vamos trazer, então, a primeira questão do simulado é da terceira série do ensino médio. O texto é Começar de Novo Sempre é Possível. Eu não vou ler o texto na sua íntegra, mas veja aí que nós temos um texto que vem trazer uma perspectiva de estudo entre a habilidade de estabelecer relações entre partes do texto, tanto na produção como na leitura escrita. Aí pensando, pessoal, na construção e no estilo composicional desse texto. No caso aqui, nós estamos vendo um texto que foi extraído do espaço Recanto das Letras, disponível aí no espaço Recanto das Letras, Começar de Novo Sempre é Possível. Pessoal, é interessante que nós estamos observando o uso dos conectivos. E aqui, vamos analisar o conectivo que está aí em evidência, o pois. Então, no primeiro parágrafo desse texto, no trecho, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação. O termo destacado foi utilizado para quê? Para realçar a condição de adição, apontar a adição de uma informação. B, indicar uma conclusão de um fechamento de uma frase, concluindo um pensamento. C, introduzir uma oposição de ideias. D, sugerir uma explicação, ou E, marcar uma alternância. Então, alternativas no caso. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá, eu conto com vocês agora no chat. Vocês acham que passa qual ideia? A A, a B, a C, a D ou a E? Vamos lá, vocês escrevam aí para a gente também acompanhar o nosso raciocínio aqui, né? Nós, em conjunto, desvendando aí o uso do conectivo. E com certeza você já sabe. Nós estamos só trocando aqui informações e interagindo. Lembra da nossa interatividade? É exatamente isso que nós estamos fazendo. E aguardamos vocês escreverem no chat. A alternativa A é a B, a C, a D ou a E? O uso do conectivo, pois. Não tem dúvida, né, pessoal? Vocês já sabem e eu vou passar aqui para vocês. Nós estamos aí falando nada mais do que uma ideia de conclusão. Logo, portanto, pois, indica uma conclusão de pensamento, uma finalização de ideias. E é isso que a gente gostaria de passar para vocês, viu, pessoal? E interagir com vocês aí no chat. Eu aposto que vocês acertaram. E, mais uma vez, agradecemos aí a participação de vocês. Então, nós vamos pensar sobre a estratégia de retomada dessa condição, da explicação das conjunções e o uso intencional delas de acordo com a função que é aplicada na linguagem. Então, nós vamos pensar sobre algumas sugestões e estratégias para retomar essa questão aí da terceira série do ensino médio. Vamos dar uma olhadinha. Nós chamamos, pessoal, outro gênero, que é o gênero anedota. Por que nós chamamos o gênero anedota? Está expresso na oralidade, nós podemos dramatizar, nós podemos gravar de maneira sintetizada e trazer como aspectos de intervenção e espaços de criação de vocês, dentro da sala de aula. Imagine aí os alunos fazendo a dramatização e as disputas das anedotas, qual foi a melhor contação em relação. É lúdico, é o ato de brincar, é trazer o sorriso na face dessas crianças e adolescentes. A gente também sorri um pouquinho, sentir a ironia presente em cada texto. Então, nesse sentido, nós vamos ler aqui o gênero anedota. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente, por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns! Obrigada, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome?
não de tanto pular. Então aí, pessoal, o sorriso nos lábios das nossas crianças vai dizer que eles entenderam o implícito, a ironia expressa dentro do texto anedota. E aí a gente fica feliz, porque também está trabalhando com outra habilidade aí importantíssima para ser retomada. Vamos escutar também, no ato de brincar, uma possível dramatização que foi feita aí por mim e pela a minha estimada Camila, trazendo o aspecto lúdico, e aí a gente espera que vocês gostem, tá, pessoal? Vamos lá. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Solange, estou tão feliz de te ver. E eu também. Então, amiga, para comemorar o nosso retorno às aulas, eu vou contar uma anedota para você. Você sabe o que é anedota? Bom, o que eu sei é que é um texto curto e muito, muito engraçado. É verdade, você acertou. Vai lá, hein? Vê se você tá risada, tá bom? Porque já que é engraçado, você tem que rir, não é verdade? Então vamos ver. Um dia, uma garota foi ao médico. E aí, adivinha, ela queria perder uns quilinhos, parece até comigo, sabe? Sim. Pois é, chegando no médico, o médico disse assim: olha, garota, você tem que comer de tudo por 2 dias. 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente, por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, tudo certinho, você vai perder pelo menos 5 quilos. 5 quilos? Verdade, eu adorei esse médico, eu quero ir nele também. Eu também. Pois é, no início, tudo certo. Fez certinho. E aí ela retornou ao médico. Quando retornou ao médico, estava, você não vai acreditar, o quê? 15 quilos mais magra. 15 quilos? Sim. E aí, adivinha só? Ela agradeceu ao doutor. Doutor, muito obrigada por tudo. Nossa, que maravilha. Vejo que você emagreceu bem. Nossa, o médico disse. Emagreceu 15 quilos. Que inveja. Ou branca, ou preta, sei lá, mas eu quero muito emagrecer. E aí, adivinha só? Ela agradeceu ao doutor, mas disse o seguinte: fique sabendo que eu quase morri, doutor. Morreu? Verdade. Quase, né? De fome, o doutor perguntou. Não, ela respondeu, de tanto pular. Vejam, pessoal, que nós estamos trazendo o lúdico, o ato de brincar. Nós brincamos com os fantoches, bonecos, trouxemos para vocês a dramatização da leitura que realizamos, e depois da leitura, nós colocamos aqui para vocês, analisando o gênero também anedota. Isso tudo dialogando aí, ainda nós não revelamos, mas estamos dialogando com a questão da 3ª série de ensino médio com o uso do conectivo, tentando trazer o resgate da função desta conjunção aplicada ao texto. Então, trazendo para vocês, o gênero anedota é um texto, um gênero textual, trazendo o aspecto dos elementos da narrativa. Os diálogos diretos são os que favorecem mais, auxiliam no tratamento da ironia, trazendo intervenções do cotidiano, e é uma história sempre curiosa e engraçada, que tem sempre como função do texto trazer o intuito aí de trazer o riso, a ironia, o que é engraçado. Então, nesse sentido, a gente trouxe aí na nossa proposta de formação esse gênero, como eu já expliquei, trazendo aí, analisando esse texto, nós dialogando sobre o gênero anedota, que no diálogo estabelecido entre a garota e o médico, nós observamos algumas recomendações do médico, mas o médico não explicou de uma forma muito clara, né, pessoal, o que ela deveria fazer. Mas um bom entendedor estaria seguindo à risca a fala do médico, mas ela não teve esse entendimento tão apropriado assim. E de acordo com a própria interpretação, a garota tomou posse de sua interpretação e usou um método para perder o peso que não foi aquele indicado pelo médico. Ou seja, o médico faz um comentário demonstrando certa satisfação sobre acreditar que as suas sugestões foram adotadas e seguidas pela menina, mas é surpreendido pela resposta da garota. O humor está presente nesse momento.
em que foi percebido um mal-entendido entre o que a garota faz, da fala do médico, quanto a surpresa dele ao descobrir que ela não seguiu corretamente. Então, os pulinhos que ela deu, com certeza foram muitos, e aí conseguiu emagrecer até mais do que pular apenas dias na orientação de comer ou não, né, pessoal? Então, a ironia está presente nesse momento. E então nós observamos que essas relações elas se fazem em textos, o tratamento dos conectivos, das interlocuções e da construção do texto, ela está presente em vários gêneros textuais, os conectivos. E observamos que aqui no gênero anedota nós encontramos também o se, né, se seguir à risca, e o mas fique sabendo que eu quase morri. Então, vamos analisar aqui dentro do texto, também anedota, essas funções dos conectivos, das conjunções, né? Propondo intervenções. No primeiro diálogo desse texto, no trecho, se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. Esse que está aí em negrito, o termo em negrito, você vai dizer que é apontar uma condição, B, indicar uma condição, vou voltar, o A, apontar uma adição de informações, B, indicar uma condição, C, introduzir uma oposição, D, sugerir uma explicação, ou E, marcar uma alternativa. Então, agora, pessoal, eu vou esperar vocês escreverem aí no chat. O que vocês acham, pessoal? Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. O que vocês acham? Que o C indica qual condição? Ou seja, de fala, né? Eu espero vocês aí. Eu fico aguardando A, B, C, D ou E. Aí eu fico aguardando vocês escreverem aí e colocarem. É uma adição, uma condição, uma oposição, explicação ou alternância. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Eu estou aguardando vocês escreverem. É um texto muito bacana para vocês trazerem no aspecto do lúdico, da construção mão na massa, como também na gravação de voz, do podcast, muito, muito importante. E em tratamento das nossas habilidades necessárias. Olá, pessoal. Então, eu sei que vocês com certeza colocaram o tratamento de uma condição, se você fizer isso, se isso acontecer, então aí nós temos aí a condição presente no conectivo C. Seguindo em nossa formação, professores, estamos observando que a arte de brincar e aprender está em diferentes contextos. Observamos na escola, observamos no espaço remoto, e a questão anterior tratada traz aí uma inferência sobre o que nós podemos levar em consideração aos materiais que temos nas escolas, o tratamento das habilidades a serem retratadas, de uma forma lúdica. E esse acompanhamento, tanto dos elementos coesivos, como também os elementos de retomada do texto, em que envolve os pronomes, as locuções adverbiais, os adjuntos, todas essas informações são importantes para trazer a vontade de conhecer sobre o que se vai falar, pensar e refletir sobre o que vai falar e trazer emoção. Nesse aspecto, vamos continuar com a nossa formação, trazendo mais um diálogo no Teatro de Fantoches. Vamos lá, pessoal. Menina, por que você dá tanta risada? Ah, essa é Mafalda, ela é muito engraçada. Mafalda? Quem é Mafalda? A Mafalda do Quino. Quino? Quem é Quino? O Quino, ele é um escritor argentino muito conhecido. Que legal. Mas essa Mafalda, ela é muito cabeluda. É mesmo. Ela é uma garotinha inquieta e cheia, mas cheia de perguntas. Que legal. Vamos saber mais sobre a Mafalda? Vamos claro, ver a historinha dela? Isso, vamos saber um pouquinho mais sobre a Mafalda? Convido a vocês. Nós estamos agora entrando na questão do 9º ano do simulado de língua portuguesa, em que a Camila, PCNP Camila fará a retomada das questões que envolvem aí o tratamento das habilidades
que envolve a habilidade de auxílio de material de recurso gráfico, trazendo os elementos de quadrinhos, fotos, a linguagem verbal e não verbal, e as relações que se fazem nas figuras de linguagem. Olha que importante, pessoal. Então, nesse momento, professores, passo a palavra para a PCNP Camila, que fará o tratamento dessa questão. Vamos dar uma lidinha juntos. Aqui está o troco com esse ticket. Você retira o livro no balcão de pacotes. Obrigada. Essa é boa. Os pais põem a gente nesse mundo confuso, sem nos consultar. E ainda por cima, temos que dar presente para eles. Embrulho como se fosse para dar de presente? Não, como se fosse para perdoar. Pois é. Nós vamos saber daqui a pouquinho com a Camila o que será que a Mafalda quis dizer, como se fosse para perdoar. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agora eu farei a correção comentada do simulado de língua portuguesa. Eu sou a PCNP Camila e eu quero que vocês acompanhem comigo. Especificamente, nós vamos trabalhar uma questão do simulado de língua portuguesa da série nono ano. E os objetivos para essa atividade é o quê? Que promova, né, uma reflexão, uma análise aí das questões, né, dessa resolução que eu farei comentando com vocês, que depois a gente possa também entender um pouquinho da classificação por dificuldade que essas questões possuem, né, em suas características. E aqui hoje nós vamos trabalhar uma questão de um grau assim, maior assim, em relação à dificuldade dos alunos. Então, eles precisam ter um olhar mais atento, tanto o estudante como o professor. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, tá bom? Depois também, a ideia é que após a análise, as observações, a gente possa aí subsidiar uma intervenção, uma proposta, uma sugestão, para que depois os professores possam realizar em sala de aula essas intervenções. Então, a questão é a questão 4, e como a PCNP Márcia já comentou com vocês, né, já falou sobre a habilidade, né, de parodiar e criar textos em versos, nós também vamos trabalhar a habilidade do SAEB do nono ano, que é a D5, que é interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso. E também pensando nas habilidades essenciais, nós temos aí relacionar texto verbal com ilustrações e outros recursos gráficos. Então, são essas habilidades aí trabalhadas nessa questão. Então, nós temos a tirinha da Mafalda, essa personagem que nós gostamos tanto, né? Uma personagem tão crítica e reflexiva. Então, temos aí um diálogo entre ela e a vendedora da loja, no qual a vendedora, né, diz: aqui está o troco, com este ticket você retira o livro no balcão de pacotes. Mafalda agradece, obrigada, e através de um balão de pensamento ela diz: essa é boa. Os pais põem a gente nesse mundo confuso, sem nos consultar. E ainda por cima temos que dar presente para eles. Então ela tem essa indagação. E depois a outra funcionária ali no balcão diz: embrulho como se fosse para dar de presente? E ela responde: não, como se fosse para perdoar. Então, observe que é preciso, né, é necessário uma boa compreensão do que está sendo falado ali, para que possa, né, haver a resposta correta. Então, eu tenho a pergunta: a expressão no último quadrinho, como se fosse para perdoar, denota. Então, nós temos aí a primeira: A, sentimento de culpa de Mafalda. B, o presente simbolizando o fato de Mafalda perdoar os pais. C, uma tentativa de aproximação por parte de Mafalda. Ou a D, o interesse de Mafalda por bens materiais. E é óbvio que é a B, que o presente ele é um símbolo, né, nessa questão de que ela está perdoando aquilo que os pais fizeram a ela, que é não ter consultado se realmente ela queria estar nesse mundo. É lógico que os alunos vão ter dificuldades as mais diversas, né, e nós temos que trabalhar, então, essas questões das expressões que são realizadas ali nos quadrinhos, na HQ, e que nos permite, através dos balões, onomatopeias, enfim. Então, a intervenção agora
ela vai se dar por meio das metodologias ativas, tá bom? Nós fizemos aí um plano de aula pensando, né, nessa abordagem das metodologias ativas. E antes de continuar, eu gostaria agora de fazer aí um questionamento, e eu gostaria muito que vocês respondessem tanto aí no chat do Teams, para quem está agora ao vivo, e para os outros que vão assistir, né, posteriormente a gravação aí no YouTube, e até mesmo quem está ao vivo, se quiser colocar aí no YouTube, né, fique à vontade. Então a pergunta é: qual tipo de metodologia ativa você já trabalhou em sala de aula? Então nós temos aí sala de aula invertida, estudo por rotação, aprendizagem baseada em projetos e tantas outras formas aí da metodologia ativa. Eu gostaria que vocês pontuassem e colocassem quais dentre essas, quais você já trabalhou, ou se é uma outra que não está colocada aqui. E eu vou dar aí um minutinho para vocês estarem respondendo, tá bom? Bom, estou muito feliz com a participação, né, agradecida porque eu sei que vocês vão estar participando. Então agora vamos trabalhar um pouquinho o conceito do que é uma HQ, né, que eu acredito, sei que vocês já sabem, mas é tão importante a gente retomar. Então eu tenho uma citação, né, do autor Mendonça, tá, que ele diz que história em quadrinhos é uma narrativa sequencial, geralmente publicada em jornais, revistas e almanacs, que se vale de linguagem verbal e não verbal. E é nesse ponto que a gente tem que pensar, né? Trabalhar isso com os alunos, para que eles possam entender que ali, né, há esse link entre a linguagem verbal e a não verbal. E eles possuem dificuldade, né, nessa relação, de relacionar. Para contar uma história e produzir sentidos. Em outras palavras, trata-se de uma narrativa gráfico-visual, impulsionada por sucessivos cortes esses que agenciam imagens rabiscadas, desenhadas e ou pintadas. Então, olha a importância desse conceito aí, de acordo com esse autor. Dificuldades. Vamos lá, então, falar sobre as dificuldades desses estudantes. Então, eles possuem dificuldades em adaptar para uma linguagem verbal e não verbal. Então, esse é o X da questão, tá? As suas ideias planejadas, pois podem não estar acostumados a fazer transposição de linguagens. Além disso, pode surgir muitas dúvidas e não seguirem o planejamento de escrita do gênero textual HQ. Então, a dificuldade deles é isso, é essa exatamente. Relacionar mesmo o verbal e não verbal. Aí eu gostaria, né, de colocar aí uma dica em relação às metodologias ativas. Nós temos esse site, tá lá no YouTube, um canal no YouTube, na verdade, e ele trabalha com diversas ideias das metodologias ativas, e de uma forma muito, bem ilustrada, bem fácil de entender e compreender. Então fica uma dica, se vocês tiverem interesse, pesquisem, tá bom? Esse é o canal, né, é o CIEB. Eu tenho um link, depois a gente pode estar enviando através do chat aí para vocês. Se vocês também desejarem enviar uma mensagem, né, para mim ou para a Márcia, né, via WhatsApp também, a gente pode estar respondendo. E eu vou colocar depois aí no chat do Teams para vocês acessarem essa página, tá bom? Bom, vamos lá então para o plano de aula. Então a gente já entendeu o problema, né, que esses alunos, essa dificuldade que os alunos estão tendo aí nessa questão em específico. Então, o nosso título desse plano de aula, Interpretação Textual, uma prática que vai além das palavras ditas. Finalidade da nossa aula, então, compreender, né, compreensão, produção e entendimento do texto, do gênero textual HQ. O ano, nono, objeto de conhecimento, relação entre textos,
prática de linguagem, produção de textos e as habilidades as que eu já tinha pontuado lá no início, que é a habilidade da avaliação, né, do simulado. Situação didática, então. Nós vamos, né, a ideia é que o professor apresente o assunto a partir dos conhecimentos de HQ que os alunos já possuem. Então, vão introduzir assuntos, né, variados dentro dessa temática de história em quadrinhos. Apresentar uma história em quadrinhos e deixar que os alunos manuseiem revistas, jornais, gibis ou livros que tiverem aí na escola, tá bom? Vocês também, uma outra ideia, já pensando em metodologias ativas, é você utilizar aí, né, subsidiar a aprendizagem através da tecnologia, por exemplo, o celular. Né, se caso os alunos, né, tiverem, né, enfim, vocês podem deixá-los pesquisar no celular, tá bom? Ou, por exemplo, na sala, né, de informática, tá bom? E se a escola de vocês já possui a televisão, o notebook, né, enfim, já a aparelhagem, para que vocês possam desenvolver isso em sala de aula, vocês podem estar ilustrando também através de imagens, enfim, colocar como forma de slides aí na aula de vocês, ou melhor, na aula dos professores. Então, vamos lá. Discutir como é feito HQ, esse é um apontamento super importante. Depois, diferentes tipos de HQ, mostrar que há essas diferenças, né, de tipos mesmo de HQ. Elementos visuais, os balões, personagens e os recursos aí de onomatopeia. Então, é importante que vocês classifiquem, coloquem mesmo o conceito para que eles possam se apropriar disto. Posteriormente, vamos pensar aí na divisão das aulas. Então, na primeira aula, vocês vão trabalhar essa questão do conceito, a parte bem teórica. Na segunda aula, elementos, então, da composição. Aí o personagem, quadros, desenhos, cenários, enfim, os recursos, e aí que é o mais importante, mostrar a eles que é imprescindível existir os recursos, né, nas histórias em quadrinhos. Eles, né, são elementos aí principais dessa história. São eles que caracterizam o gênero HQ. Então é importante que seja colocado isso. Os recursos visuais, história, o começo, meio e fim, pensando, né, numa história cronológica, enfim, as tirinhas. E já na terceira e quarta aulas, pensar já na produção dessa HQ. Nada melhor do que colocar a mão na massa. Então, eu explico o conceito, trabalho com eles o conceito, que muitas das vezes eles já possuem, mas não sabem como definir, como encaixar esse conceito em cada parte. E aí, na hora da produção, você vai colocar esses alunos aí, esses estudantes, mão na massa. Então, eles vão começar a trabalhar e compreender muito mais do que somente a leitura, né, a apropriação ali através da exposição, uma aula, né, expositiva. Então, eu tenho aí duas opções para vocês. Opção manual, que é a criação em uma folha sulfite, né, enfim, folha do caderno. E nessa etapa é importante perceber como essas elaborações vão ser realizadas. E a opção virtual, que para mim é a mais viável, principalmente para o momento, né, por tudo que está acontecendo, por todos os avanços tecnológicos, enfim, que é a criação dessas HQs através das plataformas ou aplicativos, que vão possibilitar a construção desse gênero. Já pensou que legal? Usando isso em sala de aula. Então, assim, os alunos com certeza vão gostar muito desse tipo de aula usando essa opção virtual. A manual também, mas a virtual muito mais. E é importante ressaltar o quê? O professor deverá ter um olhar atento, observando se os estudantes já se apropriaram do gênero textual, né, e suas especificidades, posteriormente da compreensão em relação do texto verbal, com as ilustrações e recursos gráficos produzidos por ele mesmo. Então, é nesse momento da criação, da hora da mão na massa, né, que vocês vão entender se esse aluno está, sim, se apropriando, compreendeu, sim, né, esse gênero textual, ou se ainda há algum déficit, se ainda há dificuldades. E aí, mais intervenções.
Na quinta aula, a proposta é a exposição e a apreciação do material desenvolvido durante as aulas. Então, por que não montar uma exposição, nem que seja só na sala de aula, né, daqueles estudantes, ou, de repente, montar uma exposição fora da sala de aula para outros estudantes, expandindo aí as boas práticas, né, e replicando também. Então, aí fica a critério do professor. A ideia do virtual, da opção virtual, é, por exemplo, lá no Play Store, né, dos celulares Android, a gente pode baixar alguns aplicativos que permitem essa produção. Então, assim, eu trouxe 2 exemplos, mas tem vários outros, tá bom? Lá no Play Store, de criador de HQ. Então, tem a imagem aí que vocês estão vendo. E, assim, muito fácil de mexer, muito tranquilo, não tem muita não tem, assim, muita questão de técnica, é uma coisa bem assim, sabe, amadora mesmo, bem tranquilo de ser feito. E os alunos vão super gostar dessa atividade, né, porque eles vão poder usar os próprios recursos que eles já têm, que é o celular, mas também tem um outro recurso que pode ser realizado lá na sala de informática, por exemplo, ou com os notebooks móveis aí que a escola está recebendo, né? Vocês podem estar fazendo agendamento e o aluno fazer essa atividade através do notebook da escola, que é a página, que é essa página do Storyboard, que é também uma página de criador de quadrinhos, super interessante, super fácil também de fazer, super tranquila. Eles podem estar produzindo aí já com o PC e não com o celular. Então, opção com o celular e opção com o notebook, tá bom? Nós temos aí essas 2 opções. É tranquilo, você consegue aí realizar 2. Ah, eu preciso de mais uma aula. Aí fica a critério de, né, esse plano de aula que nós montamos, ele é bem simples, assim, vocês podem expandir para mais aulas, enfim, né, desenvolver aí muito mais coisas. Agora aproveitar o momento para falar um pouquinho com vocês bem rapidinho sobre o CIEDP, que é o Centro de Inovação de Educação Básica Paulista. Nós aqui de Sorocaba ganhamos esse super presente, né, de ter aí o primeiro centro de inovação aqui na nossa cidade, né, do interior. Então, do interior, Sorocaba foi premiada, né, com esse centro de inovação. Como que funciona? Vocês poderão, né, depois, conversando com o diretor da escola de vocês, ou melhor, com o coordenador, né, coordenadores, enfim, vocês poderão propor uma atividade de um projeto lá no CIEDP. E como que vai funcionar isso? Vocês poderão fazer o agendamento, então será alocado um ônibus que vai levar os estudantes da escola de vocês até o CIEDP, e lá eles vão realizar algumas trilhas muito boas, totalmente voltadas a metodologias ativas, e uma das trilhas tem a proposta da criação de quadrinhos. Então os alunos vão até lá e vão poder se apropriar disso de uma forma super contextualizada, tá bom? Então fica aí uma dica. Então converse com o coordenador, né, com os seus diretores, para que vocês possam fazer esse agendamento, tá bom? Nós aqui, os PCNPs, já estamos orientando os coordenadores das escolas de como fazer o uso do Centro de Inovação. E agora, então, para finalizar a minha parte, eu gostaria de realizar uma sensibilização com vocês através de uma boa prática realizada pela professora Garofalo, que eu admiro muito, e ela trabalhou metodologias ativas de uma forma bem inusitada. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Acredito que muitos de vocês já conheçam o trabalho dela, mas eu acredito que seja importante e super dentro do tema, né, dentro da nossa temática de hoje, apresentar para vocês o que ela realizou em sala de aula. Preto, em letras brancas, todo professor e professora tem uma boa história para contar. Uma história que deu certo. Professor presente, mapa do Brasil. O estado de São Paulo assinalado. Escola Municipal Almirante Ari Parreiras, na cidade de São Paulo, capital. Alunos andam na calçada em frente ao portão da escola.
Foi nessa escola que eu desenvolvi o projeto de robótica com sucata, promovendo a sustentabilidade. Débora Garofalo. No ensino fundamental 2, de 6º a 9º ano. Objetivo. O objetivo do projeto foi transformar a vida de crianças e jovens da comunidade carente onde eu leciono, já que a comunidade onde eu atuo tem um alto índice de criminalidade e uma grande taxa de violência também contra as crianças, mulheres e jovens. O projeto nasceu dessa vontade, então, de transformar essa vida dessas crianças e oportunizar melhores condições de ter o ensino de robótica dentro da escola. Então, fizemos algumas aulas públicas, onde percebemos que existia um grande problema na comunidade, que era a questão do lixo. E a partir dessa questão do lixo, nós resolvemos trazer alguns desses materiais para a sala de aula, experimentar e desenvolver o nosso primeiro protótipo, que foi um carrinho movido a balão de ar. Desse primeiro protótipo virou uma febre na escola, porque as crianças perceberam que elas eram capazes, sim, de transformar a sua própria história. Então as crianças começaram a trazer rolinho, tampinha, potinhos, garrafas, plásticos e materiais também eletrônicos. Eu percebi que era necessário estruturar um projeto que atendesse essas crianças. E assim foi feito. Junto com os alunos, nós desenvolvemos as etapas de trabalho para que a gente pudesse criar o projeto de robótica com sucata. Então, planejamos 4 pilares de aprendizagem: sentir, imaginar, fazer e compartilhar. Então, voltamos às ruas, começamos a sensibilizar a comunidade ao entorno da importância da reciclagem dos 3 R's, né? Do reciclar, reduzir e reutilizar materiais, trazendo esses materiais para dentro da sala de aula e transformando em outros protótipos diferentes com sucata. E daí nasceu vários tipos de objetos que os alunos produziram, como carrinho, máquina de refrigerante... Pequena máquina de refrigerante. Robôs... Tudo com a criatividade deles. E aí chegou a necessidade da gente expandir esse projeto. Então fomos atrás de parcerias para integrar as áreas do conhecimento, né? Então nós integramos áreas de língua portuguesa no uso funcional da língua, nós integramos áreas de matemática através da aritmética, das aulas de programação tão importante ao projeto de robótica, ciências para entender toda essa questão ambiental envolvida no projeto, a geografia do bairro, a história do nosso bairro, e dessa forma nós criamos um projeto interdisciplinar onde os alunos poderiam vivenciar, experienciar essa aprendizagem que perpassa pelas mãos e que eles eram capazes de construir os mais diferentes tipos de objetos de protótipos com sucata. Um semáforo feito de potinhos de plástico. A luz amarela acesa, ela se apaga e a luz vermelha acende. Desafio. Quando eu comecei com esse projeto, os alunos não viam sentido na escola. Débora. A aprendizagem não era significativa. Ao eles começarem a entender a importância de estar reciclando, de reutilizando e principalmente dando um novo destino para esses materiais, eles colocaram em prática diversas áreas do conhecimento. Eles começaram a entender a importância da escola na vida deles, além de melhorar a autoestima dessas crianças, que era muito baixa. Conquista. No começo do projeto, eu estive por muito tempo sozinha, realizando essas ações sozinhas, mudando essa cultura que já estava enraizada também nesses alunos de enxergar a tecnologia apenas como entretenimento. Através desse projeto, os alunos puderam descobrir que a tecnologia ela vai além, ela é uma propulsora à aprendizagem. Todo esse projeto movimentou a escola, que aos poucos os meus colegas professores foram entendendo a importância da robótica para esses alunos, o que ela realmente significava para eles, enquanto construtores e produtores e protagonistas da sua aprendizagem começaram a se envolver. Então foi todo um processo cultural. Por último, nós tivemos o apoio dos pais. Hoje, quando a gente vai às ruas coletar materiais, os pais vão junto conosco, porque realmente o projeto conseguiu reduzir o lixo da comunidade, mas também conseguiu fazer essa integração com a escola, que é tão importante, que a gente busca tanto dentro desse processo de aprendizagem. E você, professor ou professora, qual é a sua história? Compartilhe. Para mim também não foi fácil participar de toda essa construção, Débora, desse conhecimento com os alunos. Requer muita força de vontade.
mas é possível a gente transformar as nossas práticas e reinventar novas maneiras, introduzindo a tecnologia dentro da sala de aula. Convido a você a fazer o mesmo. Débora Sorri. Professor presente. Direção, Marcos Tavares. Edição, Marcelo Melo. Arte, Silvio Nóbrega. Roteiro de áudio e descrição, Fernando Lander. Locução, Amanda Schneider. Consultoria, Moira Braga. Mixagem, Anderson Luiz. Coordenação, Luana Correia. tvescola.org.br. Bom, pessoal, então, após ouvir as intervenções da PCNP Camila com relação ao 9º ano, a questão do nosso simulado da Diretoria de Ensino de Sorocaba, nós passamos finalizando aqui a nossa intervenção da arte de aprender brincando, a arte de brincar e aprendendo, ou seja, trazer o lúdico no espaço de formação. Nós trazemos também informações importantes no processo da alfabetização dos nossos estudantes. Lembrando que é uma revisão do que já foi passado, nós vamos deixar só os links para que vocês acessem, caso tenham dúvidas, né? Pensando aí no início da nossa formação, na intervenção, seja no espaço do estudante, quanto no espaço escolar, ambos dialogando. E nós tivemos aí uma síntese da nossa diretoria de ensino em relação aos resultados da sondagem. Observem que nós tivemos aí a sondagem diagnóstica lá no 2º semestre, nós tivemos 158 escritas encaminhadas e que nós tivemos uma intervenção em relação a quantos estudantes se encontram ainda. Isso não é legal, pessoal, a gente precisa intervir de maneira muito específica. Estudantes com a alfabetização, com escrita não alfabética, os estudantes que ainda não conseguem escrever utilizando letras, fazendo relação fonológica com as letras, e nós tivemos aí 20 estudantes nos 6º anos, com muita atenção. Eu peço a vocês que construam todo o processo de portfólio, que façam as intervenções necessárias, direcionadas especificamente a esses estudantes, como também nos estudantes dos 7º anos, os 13 alunos que não encontram-se com escrita não alfabética ainda, o registro escrito não alfabético, passem a se aprimorar da alfabetização, em que os processos sejam desenvolvidos. E pensando nessa intervenção, observem que realizar sondagem de lista é um dos elementos importantíssimos. Nós deixamos aí novamente o espaço onde vocês vão localizar a informação de orientação sobre como realizar uma sondagem, o que nós entendemos sobre sondagem de listas, quais intervenções podemos fazer a partir das hipóteses descritas, diagnosticadas por vocês. Isso é importante, pessoal. Então, aqui o link abaixo que vocês observam tem todas as informações necessárias para o nosso embasamento. Também, pessoal, temos a importância sobre como construir um portfólio. Olha que bacana, pessoal. Como é que nós vamos organizar o portfólio dos estudantes? A formação de língua portuguesa, nós deixamos aí no dia 15/9 o link de acesso sobre exemplos de portfólios digitais, de portfólios impressos, lembrando que ambos são importantes, trazer o significado para a prática pedagógica do professor, os tipos de registros e intervenções sobre o book de atividades do Ler e Escrever, que também é muito interessante, a atividade de leitura, a atividade de escrita. Isso é importante a gente entender também a partir da veiculação desses documentos que vocês vão ver aí no link postado aqui abaixo. Nós temos também o espaço de formação do Encontro Formativo Sala de Leitura no dia 26/8, que foi tão importante porque nós explicamos do ambiente alfabetizador e também explicamos como a sondagem de lista e cada hipótese de escrita também, e com intervenção necessária a cada hipótese de escrita apontada pelas especialistas Emília Ferreiro. E nós temos também, pessoal, o processo de letramento, o entendimento do que é alfabetização e o que é letramento. Muito importante também na voz da Magda Soares, que admiro muito a especialista Magda Soares, porque ela traz a intervenção no pensar da alfabetização vinculada às práticas sociais, vinculada aos espaços sociais em que esse estudante frequenta e desenvolve sua escrita. Nós lembramos também do processo de retextualização, importantíssimo o pessoal pensar, porque lá no portfólio eu tenho 3 partes bem importantes divididas,
como, por exemplo, a primeira parte, qual é o aspecto adotado na escrita do aluno, como ele escreveu lá na reescrita, como ele escreveu lá na sondagem de lista. Na segunda parte, as dificuldades que nós observamos. Então, em vez de ele escrever, por exemplo, a palavra queimar usando o ditongo, ele escreve queimar. Então, o que eu preciso ensinar esse estudante? Na última parte, intervenções, o uso do ditongo, por exemplo. Ele escreve, por exemplo, dormia, desculpa, ele escreveu donia, e o certo seria dormia. Então, a diferença entre M e N, e também o ar, ir, a questão também do uso do infinitivo também é importante colocar. Dentre outros aspectos. Então, 3 partes importantes para nós pensarmos em relação à intervenção da escrita dos estudantes. Então, pessoal, o agradecimento é especial direcionado a vocês, primeiro porque 2 aspectos importantes valiosos para nós, que vocês tiveram um tempo para escutar o que a gente gostaria de passar de intervenção para vocês, de formação, e com certeza a atenção de vocês, que é valorosa para todos nós. Esses são os bens preciosos que nós agradecemos de coração diante de toda a formação realizada aqui no Núcleo Pedagógico. Então, um presente nosso é também oferecer a vocês um aspecto de um até breve, um muito obrigada e, mais uma vez, agradecimento especial a vocês. É isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.